Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem, né? Graças a Deus. Estamos num culto de domingo, é um culto de celebração ao Senhor. Nós temos uma forma bem carinhosa de chamar o domingo do dia do Senhor, mas o dia do Senhor é todo dia, né? Então todos os dias nós celebramos a Cristo, não só a sua ressurreição, mas também a expectativa da sua vinda. E eu estou aguardando Jesus voltar ainda hoje. Alguém está? Tá bom. Eu quero dividir com vocês uma palavra, um texto bíblico, já que nós estamos aqui falando de Jesus, eu gostaria de falar sobre ele. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando a portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Toma seu assento, dando um sorriso peculiar de quem congrega na Betel. Seja assembleando até para dar um sorriso é difícil. Estou brincando, não estou falando a verdade. Meus irmãos, é com muito prazer que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, principalmente num culto tão importante como esse, Deus nos direciona a falar da pessoa bendita de Jesus. Eu vou começar a traçar uma linha de pensamento nesse texto em que nós lemos, porque esse texto é um texto conhecido da igreja demais. É o texto que trata da ressurreição, do aparecimento de Jesus aos seus discípulos, às Marias, e o comissionamento através dessa ressurreição da igreja. Então existem muitos assuntos, porque esse capítulo 20 ele é recheado de muitas doutrinas que compõem a nossa fé e muitos ensinamentos para o nosso elevo espiritual. Eu quero me ater pelo menos em algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo nesses versículos que nós lemos aqui. Primeiro é tratar acerca do assunto da ressurreição. É o assunto mais importante da nossa fé. É o assunto em que, quando Paulo vai tratar acerca desta ressurreição, ele fala que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição, a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição, a nossa esperança seria vazia. E ele também diz que sem a ressurreição, o testemunho da gente seria falso. Sem a ressurreição, nossos pecados não seriam perdoados. Sem a ressurreição, nós seríamos pessoas infelizes. E sem a ressurreição, a morte continuaria dando a última palavra. Mas ele ressuscitou. Jesus ressuscitando, você conjuga toda esta afirmação de uma forma ao contrária. Ele ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Ele ressuscitou, a nossa pregação não é inútil. Ele ressuscitou e a nossa esperança não é vazia. Ele ressuscitou e o nosso testemunho não é falso. Ele ressuscitou e os nossos pecados são perdoados.
Ele ressuscitou e nós não somos infelizes. Ele ressuscitou, então não é a morte que dá a última palavra na vida da gente. A bem da verdade, com esta ressurreição, você pode ter um entendimento de que nós com ele morremos também, e com ele nós ressuscitamos. Então a vida eterna para a vida de um crente não chega depois que você desce a tumba fria. Chega depois que você morre para a vida e ressuscita na vida de Cristo. Então eu sou imortal. Caramba, 2 pessoas, tá bom. Eu sou imortal, porque o presente que Deus ofereceu em troca da imortalidade foi o seu Filho. Então em João capítulo 3, verso 16, que é o tema central da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então com o coração se crê e com a boca se confessa. Eu criei com o coração, fui circuncidado no coração, e a partir disto a vida que estava em Cristo passou a habitar em mim. Aí Colossenses capítulo 3, verso 3, Paulo vai dissertar isso dizendo assim: vocês já estão mortos, e a vida que vocês têm está em Cristo, e Cristo escondido em Deus. Então a vida que nós temos a vida que nós temos está atrelada à vida de Cristo. Aí eu digo para você que agora a lápide que escrevia a data do nascimento é a data da morte. Na realidade só tem data de nascimento porque a gente não morre mais. Eu queria que você entendesse que ele matou a morte para te dar a vida. Essa concepção da morte entre os gregos era tão importante que eles tinham 2 demônios. A gente considera como demônios, mas eles tinham 2 deuses que eram extremamente importantes nessa cultura da morte. Um era Thanatos e outro era o deus Hades. A cultura grega diz que eles eram parentes uns dos outros. Thanatos era o da morte que tomava a pessoa dentro do ambiente dos entes queridos e levava até o Hades para ele poder amarrar no limbo do Hades a alma dessas pessoas que ficariam aprisionadas, até Jesus aparecer. Aí quando Jesus aparece, a Bíblia considera Jesus como primogênito dos mortos. Sorriso. Como é que Jesus é o primeiro dentre os mortos se houveram outros que ressuscitaram? O filho da viúva de Naim ressuscitou. O Lázaro ressuscitou. Aquele soldado que foi lançado na sepultura de Eliseu ressuscitou. Mas todos esses ressuscitaram para voltar a morrer. E Jesus? Se você for ver a sepultura de Lázaro, ele continua lá. Do filho da viúva de Naim, continua lá. Mas se você for enxergar a sepultura de Jesus, e por ele ter ressuscitado, vencido a morte, ele deu a você e a mim esse direito também. Então, por mais que o crente morra de acidente, de infarto do miocárdio, essa matéria não é mais poderosa do que aquilo que já foi resgatado, a nossa alma, o nosso espírito. Alguém está aqui, gente? Então, dentro desse ambiente, existem muitos assuntos importantes a dissertar. Mas o que a Bíblia vai dizer aqui, a gente podia tratar de muitas coisas. Sério, um seminário seria insuficiente para a gente esgotar esse assunto. Porque aqui nesse texto tem a ressurreição de Jesus, tem o envolvimento de José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, para poder preservar o corpo de Jesus, embalsamando Jesus e colocando o corpo dele dentro de um sepulcro, que era uma cavidade na rocha. A gente tem esse ensinamento que José de Arimateia pega 35 quilos de especiarias para poder fazer com que o corpo de Jesus seja embalsamado. Isso era um investimento caríssimo. E para que se gasta um investimento desse para quem está morto? É porque esse investimento sempre vai dar um retorno para um morto que vai ressuscitar. Ninguém investe em quem está morto, a não ser que tenha certeza de que o morto não fica muito tempo. Aí a notícia para você é que você tem que falar com o seu vizinho para ele investir em você enquanto você está morto. Porque um dia você... tá legal. Então dentro desse ambiente a gente percebe que Jesus venceu a cruz. E a cruz não era qualquer tipo de objeto. Os romanos aperfeiçoaram a crucificação. Essa crucificação não foi invenção dos romanos. Provavelmente tenha sido invenção dos sumérios, aperfeiçoado pelos gregos, em 300 anos antes de Cristo. Mas existiam diversas formas de um homem padecer na crucificação. A cruz em forma de X, a cruz colocada, posicionada de lado, e a forma em que Jesus foi crucificado através daquilo que eles consideravam como patíbulo crucis, ou aquela haste maior da cruz, que posicionava o morto ou o condenado em uma posição na cruz para que ele morresse asfixiado.
Por diversas vezes, alguns historiadores, principalmente alguns médicos, estudaram essa crucificação, dizendo que por diversas vezes Jesus teve que se levantar, causando câimbras na sua panturrilha, inimagináveis, porque ele entendia que ele era o sacrifício perfeito, não podia morrer como carne sufocada. Então Jesus por diversas vezes fazia esse movimento, e como ele estava achincalhado pelo chicote de Azorrague, com 39 chibatadas, que era costume das 40, mais menos uma, ele poderia estar com mais de 400 cortes nas costas, fazendo esse movimento, porque ele estava pensando em você. Ele tinha que ser o sacrifício perfeito. A bem da verdade, o sangue de touro e de uma novilha nunca purificaria um contaminado, como diz Hebreus. Mas esse sangue desse cordeiro imaculado purificaria o nosso pecado e nos daria direito de entrar na presença do Pai pelo novo e vivo caminho para dizer Abba. Ele morre como rei, mas ressuscita como pai. Ah, para, gente. Olha para o teu irmão e diga para ele: você não está órfão, você tem alguém que toma conta de você. Diga: esse pai do céu é mais importante do que o pai da terra, porque o pai da terra, por mais que te ame, não morre. Mas esse morreu, ressuscitou para te dar abrigo, para te dar consolo, para te dar direção, para te dar a vida. Alguém concorda com isso? Diga amém. Então, sem a ressurreição, a morte daria a última palavra. Sem a ressurreição, o cristianismo seria a pior enganação de todos os tempos, e sem a ressurreição nós estaríamos mortos dentro dessa mentira contada. Só que existem algumas situações que a gente precisa entender aqui. Quais são as evidências que Jesus ressuscitou? Você sabia que você está sentado lá de uma pessoa que dá glória, que dá aleluia, que aplaude, mas ele tem dificuldade de acreditar que Jesus ressuscitou. Por quê? Como é que eu vou acreditar em algo que eu não observei? Como é que eu vou acreditar em alguma coisa que eu não pude enxergar? Isso é molinho da gente entender e testificar que ele ressuscitou. Pastor, é mediante a fé? Não, a fé é um elemento, mas é mediante a observação. E o que a gente pode observar? Primeiro, quando Jesus foi crucificado, o próprio Herodes, principalmente influenciado pelos seus soldados, começou a pregar, a liberar uma palavra entre os homens que Jesus não tinha morrido. Ele sofreu de apneia e acordou e foi colocado ao Egito. Outros disseram que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele durante a madrugada e esconderam esse corpo para depois dizer que ele havia ressuscitado. Só que existem não só teses, mas convicções dentro da questão de que ele ressuscitou. Primeiro, na observação, Jesus apareceu a 500 irmãos, 500 pessoas, e diante dessas 500 não tinham só pessoas indoutas, tinham pessoas cultas também. A testemunha não é só para 500, ele apareceu às Marias. Na testemunha não é só as Marias, ele apareceu aos discípulos. Então você contar uma mentira para 2 pessoas é fácil, esconde de 500 que eu quero ver. Então Jesus apareceu e ressuscitou. Ele ressuscitou como? Com o mesmo corpo que ele foi crucificado, para testificar que ele venceu a cruz como homem, mas ressuscitou como Deus. Dá um glória, gente. Pastor, por quê? Porque dificilmente alguém acreditaria num Cristo com corpo glorificado, do qual João escreveu as cartas ao Apocalipse, que tinha os cabelos brancos como a lã branca, com uma espada aguda saindo da sua boca, na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele precisou falar com os homens que ele venceu como homem, mas ressuscitou. Glória a Deus, eu estou sentindo Jesus aqui, eu sou meio pentenca mesmo. Nesse ambiente da ressurreição, nós vamos entender que ele também aparece aos discípulos. Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, aos discípulos do caminho de Emaús. Ele apareceu aos apóstolos sem Tomé, aos apóstolos com Tomé, aos 7 apóstolos do Mar da Galileia, uma multidão de 500, apareceu a Tiago, a Paulo, a Estevão e a João na ilha de Patmos. Então ele não está morto, ele ressuscitou. Ele apareceu e os discípulos proclamaram a sua ressurreição. O célebre sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, testifica que Jesus não estava morto. Por quê? Porque um idealista, quando morre, o seu ideal, na maioria das vezes, morre com ele. Mas depois que Jesus ressuscitou e ele foi visto por muitas vezes, o ideal de Jesus fortificou os discípulos que eram frágeis. Então todos os que eram covardes viraram fortes na palavra e fortes na presença do Senhor. É por isso que essa igreja está reunida aqui.
A igreja é uma miscigenação de gente preta, de gente branca, de gente parda, de gente culta, de gente indouta, mas todos reunidos em volta de um nome que é poderoso, que não está preso a uma sepultura, mas que ressuscitou para te dar vida eterna. É por isso que o Espírito Santo nos dá intrepidez. Quem é tímido vira ousado, oh glória. Quem não cantava adora, quem não pregava fala, porque o Espírito nos faz corajosos. Segure a mão do teu irmão, diga para ele: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré é o Espírito que está habitando em você agora. É o Espírito que te move, que te conduz, que te dá ousadia, que te levanta, que te respalda, que te cura, que te sara. Oh gente, você é a habitação desse Espírito poderoso. Você é a habitação desse Espírito poderoso da ressurreição. Então depressão não pode entrar em você, porque o Espírito já habita em você e não tem lugar mais para nada nesse mundo que não seja a presença de Deus. Amém! Dentro desse ambiente, a gente entende o seguinte, que esse texto vai mostrar para a gente que logo após Jesus aparecer aos discípulos, Tomé, que não estava nessa reunião, descredibilizou essa aparição. Por favor, não me tenha como louco, mas me tenha do mesmo jeito. Jesus era estranho, esquisito. Era tão estranho que se ele tivesse entre nós, você também crucificaria ele de novo. Porque aquela cruz não era para Jesus, era para mim. Era para Barrabás, era para você. E quando posicionam Jesus diante de dois ladrões, aliás, diante de Barrabás, a bem da verdade era uma questão capciosa. Alguém nesse dia precisava ser solto. Vamos colocar então Jesus diante de um ladrão, que Barrabás era um sicário. Um sicário que era um partido revolucionário que queria trazer a libertação da Palestina através da espada. Então esse Barrabás era uma espécie de Robin Hood. Ele tirava dos ricos para dar aos pobres. E Jesus não tirava de ninguém. Porque Jesus não queria dar uma solução imediata, ele queria revolucionar. Como o povo queria solução imediata, crucifica quem quer tratadamente. E solta quem me dá imediatamente. Por que Jesus era estranho? Porque os milagres nunca foram questões cruciais para que ele pudesse fazer um crente. Um crente não era feito com milagre. Aliás, um discípulo não era feito com milagre, um crente sim. Porque quando ele fazia milagre, as pessoas ficavam apavoradas. Mas essas que foram atingidas por um milagre nunca seguiram Jesus. Porque se um milagre fosse critério de fazer um discípulo, por que Lázaro nunca seguiu Jesus, sendo ele amigo? Por que os 10 leprosos nunca seguiram Jesus? Porque foram atingidos por um milagre? Permita-me essa expressão esdrúxula, mas eu preciso falar. Por que aquela miserável do fluxo de sangue não seguiu Jesus e não se tornou uma missionária? Então o milagre às vezes deflagra o tipo de gratidão que você tem no coração. O crente não desvia quando ele está na prova, a gente desvia quando a gente recebe o que quer. Então quem é que está ali gritando, solta Barrabás e crucifica o Cristo? O cego. A multidão que teve o pão e o peixe multiplicado. A galera do culto de libertação e do multiplicação. Sumiu, glória mesmo de vocês, né? A galera que chegou manca, falida, e num culto de Jesus ele restituiu tudo. E está lá gritando, solta Barrabás. Porque Barrabás é a unção do imediatismo. Explicado, não? Quer que eu escreva? Barrabás é do culto que toma lá da cá. Dá que você recebe. Fica em paz que eu resolvo. Jesus não. Aquele que ouve e guarda. Eu assemelho a quem edifica a sua casa na rocha. Aquele que ouve e não guarda, casa na areia. Porque o bom de Jesus é que ele quer ensinar. E desatar em nós aquilo que Deus depositou. E que por dependência dos outros, você fica com a cara de vítima no culto, achando que você é a pior pessoa do mundo. Quando não é. Um ensino desata.
O milagre engessa. Você conhece gente, eu não estou pregando contra milagre não, tá? Por favor. Você conhece gente que chegou aqui sem nada e ganhou tudo, mas não está aqui mais? Então Deus pode até te dar um milagre, mas entenda que Ele primeiro está te ensinando. E como em tudo Deus nos ensina, até nas suas derrotas Ele te faz aprender. Porque se tudo tem um comando dele, até quando você perde, Deus tem um controle. Ou você serve o Deus só de uma faceta, está vencendo, Deus está contigo. Perdeu, Ele virou as costas para você? Não, você está aprendendo em tudo. Todas as circunstâncias, Deus está fazendo você aprender alguma coisa. E sabe qual é a raiva do nosso adversário? É que você pode estar vivendo esse ambiente de perda, mas você não se perdeu, você continua no culto. Eu sei que está fraco. Pastor, mas eu estou fraco pra caramba. É melhor você ser fraco na igreja que ser forte no mundo. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa... Porque quando nós estamos fracos aí é que somos. Porque o verbo ser é diferente do verbo estar. Ah, para, gente. Eu estou, é passageiro, é tempo, é atemporário. Mas eu sou, é o que eu sou. Eu sou forte, mas eu só estou. Oh! É só um momento, é só uma fase, é só um período de tempo. Isso vai, passa. Mas enquanto não passa, vem se arrastando, mas vem para o culto. Vem não querendo dar glória, mas vem para o culto. Vem não querendo vir, mas vem para o culto. Porque num culto desse, Deus muda a tua história para sempre. Glória a Deus. A gente às vezes pede para dar glória, dar aleluia. A gente gosta de mexer com você. Não é nem para enfeitar a mensagem, é para você reagir, para você viver num ambiente de descontração, de alegria. Mas eu entendo que por o nível de prova que você está vivendo, a sua face diz tudo. Aparece a todos os discípulos porque Jesus é estranho. E Tomé disse assim, tá, vocês viram ele, mas se eu não tocar, se eu não vir a marca dos cravos e nem da lança, eu nunca vou acreditar que ele ressuscitou. Ele é estranho mesmo. Eu vou dizer para você mais uma vez o porquê que ele é estranho. Você confiaria num Deus que até os 12 anos jogou bola de gude com você, ia para a igreja contigo, e depois desaparece, e volta aos 30 dizendo, eu sou o Senhor? Mas isso é que é a arte do Evangelho. Ele se fez homem. Por isso que ele venceu a cruz na carne. Ah, para o escritor aos Hebreus no capítulo 2, dizendo que em tudo ele padeceu como homem para poder socorrer. Ah, gente, dão glória, gente. Porque o que fortalece Jesus como homem é o Espírito que está nele, que está em você. Alguém está entendendo isso ou não? Então essa é a arte. Ele é Deus, mas que se fez homem. Que jogou bola de gude, que soltou a pipa, só não roubou goiaba, mas que trabalhou, que se envolveu, mas que entendeu que existe um tempo para um chamado. E nesse tempo do chamado ele aparece para cumprir o que pela Bíblia, o que pelos escritos fora dito acerca dele. Por isso que a Bíblia diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Esquece o que Miguel Ângelo pintou. De um Cristo de olho azul, cabelinho bacana, barbinha feita, perfumado. Jesus é um homem de dores. Então Tomé está dizendo, é difícil de eu acreditar nele vivo. Que dirá ele morto. Mas Tomé não é incrédulo. Tomé é o discípulo mais investigador de todo o colégio apostólico. É o cara que Jesus ensina, ele diz assim, me prova. E é bom isso. Sorria. 8 dias depois, lá vai Jesus atender o capricho da incredulidade de Tomé. Ele aparece. E quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele faz, cara, tu tá com dúvida que sou eu? Toca aqui. Você está vendo essa marca aqui? Era sua, não era minha. Toca aqui na marca que a lança me fez. Era seu. Não era meu. Não sejas incrédulo. Sejas crente. Não é exortação, é conselho. Bem-aventurados que não. Está falando da gente. Que a gente nunca viu Jesus e é apaixonado por ele. Imagine se a gente
Eu quero que você entenda que Jesus está dizendo que a tua fé é maior do que a de Tomé. Que a condição dos discípulos era ver. A nossa condição é crer. Seja incrédulo, seja crente, mas tem um povo aí que não vai andar comigo, mas vai ser melhor do que vocês. Que eles não vivem por vista, eles vivem pela. Por favor, não descredibilize Tomé. Tomé não é injusto. Ele é só cético e meticuloso. Ele é tão investigativo que em uma parte do Evangelho, Jesus ensinou que ele era o caminho, em João 14:6, verdade e vida. E Tomé, como um judeu praticante da Torá, ele entende que nos escritos judaicos, caminho, verdade e vida condiz com as repartições do templo. Que o átrio era o caminho, o santo lugar era a verdade e a vida era no lugar santíssimo. Se eu aprendi com meu pai, herança de pai. Se a cultura que eu tenho de família me fez aprender que isso é o templo, Jesus disse, esquece o templo porque agora a vida, a verdade e caminho sou eu. Eu queria que você risse, desse um sorriso, porque o caminho, a verdade e a vida não está no lugar que você habita, está em você que compõe. Jesus habita em você, aí dentro de você está o caminho. Olha a mão do teu irmão, diga, segura para a mão dele e diga assim, você só erra se você quiser. Porque o caminho está dentro de você. Fala, você só mente se você quiser, porque a verdade está dentro de você. Fala, você só pede a morte se você quiser, porque a vida está dentro de você. Se você é a habitação de Deus, aonde é que está o caminho? Aí dentro. Se você é a habitação de Deus, aonde é que está a verdade? Aí dentro. Se você é a habitação de Deus, onde é que está a vida? Aí dentro. Então eu quero profetizar que os remédios para você dormir estão com os dias contados, porque Deus está te dando vida. Síndrome do pânico está com os dias contados, Deus está te dando vida. Depressão estão com os dias contados, Deus está te dando vida. Nesse ambiente eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu queria te chamar a sua atenção. Essa forma de Jesus insistir com quem a priori o tinha descredibilizado. Então Jesus está informando para a gente aqui, dá um sorriso, que quando ele vai até Tomé, ele considera isto. É melhor nós relacionarmos com um incrédulo sincero do que com um crente falso. Ele entende que Tomé é incrédulo, mas ele é sincero. A vida da gente na fé não é medida por conquista, é por obediência e sinceridade. O melhor culto que você pode dar para Deus não é quando você sobe, grita, aplaude. É quando você desce, chora e se quebranta. Coração quebrantado, espírito contrito, Deus não o rejeita. Sumiu glória mesmo, agora que vai parar, né? Então Deus está considerando mais a sua responsabilidade em se alinhar com aquilo que Ele te disse e falar, eu quero e vou, ou eu não quero, não gostei e não vou, do que você se responsabilizar por alguma coisa que você sabe que você não vai fazer. Então é melhor você ser um incrédulo, mas que seja sincero, não gostei, não vou, não quero, do que você falar que vai, que quer e que gostou e depois sair falando mal por aí. Dá um sorriso. Deus está medindo a sua sinceridade. E quem é sincero não vive de máscara, é sem cera. Segura a mão de alguém e diga assim, que haja mais sinceridade entre nós. Diga que haja mais pessoas sinceras entre nós. Mais alto, diga que haja mais pessoas sinceras. Fala para o teu irmão, a sinceridade atrai as melhores alianças. Diga, as alianças são firmadas no elo da sinceridade. O problema é que tem muita gente falsa. E eu acredito, alguém concorda com isso? Deixa eu falar primeiro. Que é melhor um inimigo que me respeita do que um amigo que me trai. Sumiu, aleluia, né, gente? Só que Jesus tem equilíbrio com isso. Eu não quero saber se você acredita ou desacredita de mim. E eu não preciso provar nada para você. Mas eu gostei da tua sinceridade.
E sinceridade não adianta vir para cá tentar impressionar Deus com as orações bonitas, porque Deus não está impressionando-se com a nossa retórica, com a nossa oratória. Isso a gente guarda para a gente. Oratória, retórica para a gente. A gente impressiona num seminário, a gente impressiona numa sala de aula, mas para Deus é sinceridade. Qual é o verbo que você vai conjugar em oração, que Deus vai dizer assim, caramba, ele está dizendo alguma coisa para mim que ninguém nunca disse. Quanto mais sincero você for para Deus, melhor intimidade você vai ter com Ele. Dá um sorriso para alguém, diga para ele, nada que você fale vai impressionar o verbo da vida. Diga, nenhum verbo que você possa conjugar vai fazer Deus ficar de boca aberta com você. Diga, então melhor é a sinceridade. A sinceridade é tão importante que a sinceridade precisa vir antes da nossa fé. A minha fé precisa ser depois da minha sinceridade. Por isso é melhor a sinceridade daquilo que eu não quero do que a falsidade daquilo que eu não quero me comprometer. E esse tempo da igreja é o tempo de comprometimento. Pastor, por quê? Porque Tomé pode não acreditar na ressurreição, mas ele não desviou. Tomé tem a expectativa de que alguma coisa, aquela cruz iria gerar em benefício aquilo que tudo que ele aprendeu. E quando ele vê Jesus, ele mais se assusta do que ele descredibiliza. Eu não sabia que isso aconteceria, do jeito que o Senhor falou. Por isso Jesus não vai dar uma palavra disciplinadora, vai estar disciplina, miserável. Jesus ensina. E como é que é o ensinamento de Cristo? Do mesmo jeito, olha para mim, que ele vai te ensinar aqui. Toca aqui. Isso aqui é a marca do cravo da cruz, toca. Isso aqui é a marca da lança do soldado, toca. Eu estou dizendo de um Cristo que acabou de vencer a morte, Herodes, a sepultura. Mas ele não conseguiu vencer a marca que a cruz deixou. E ele está informando para a gente que por mais que você seja um crente que nele ressuscitou, a ressurreição não tira as marcas que a vida deixou. Você pode dar cambalhota, você pode saltar, você pode pular, chorar, ir para monte, para vigília, consagração, você pode fazer o que for. Mas tem marcas que a ressurreição não tira da gente. Deixa eu te ajudar a compor isso aqui. O ser humano, nós como crentes, eu acho que é isso que vocês cultuam aqui. Nós somos uma tríade. Nós somos confeccionados de alma, corpo e espírito. É isso, pastores? Se não fosse também eu retirava. O que é o teu corpo? É o veículo que compõe o homem espiritual que você é. Então esse hotel aqui não presta mais do que o que tem dentro dele. Para que presta o hotel? Vai ser demolido. E os que habitam no hotel? Eternos. O que é a alma? É a ponte de ligação entre o seu mundo físico e o seu mundo espiritual. É a alma que detém o seu temperamento, as suas emoções. É pela alma que você chora, é pela alma que você ri. Por isso é muito difícil, eu falo de experiência. É muito difícil as técnicas terapêuticas de psicanálise e psicologia tratar dos elementos da alma. Podem amenizar. Porque só quem consegue curar é quem a fez. A gente toma um remédio paliativo para poder amenizar, como eu, quando perdi meu filho. Toma um remedinho aí para desacelerar a sua mente. Ou senão alguns traumas que estão startados aqui, confessa, e a gente vai trabalhando na linha do pensamento para poder fazer você entender e compreender e aceitar algumas coisas. Mas só ele que fez, ele tem um manual de onde você está dando defeito. Por isso, a única coisa que Deus exige da gente, além de sinceridade, é relacionamento. Conversa. Você está pagando para ter amigos, você tem 5.000 amigos na rede social, mas você não tem 3 que você pode conversar? Você tem o Espírito Santo fazendo o que em você? Você está passeando na igreja?
Você está fazendo uma igreja, o clube social, porque você não tem onde ir domingo, você vem para o culto? Não, aqui é lugar de relacionamento, porque a igreja não é lugar que você congrega, é lugar que você pertence. Aqui é a tua família. Não, aleluia. Então essa alma, ela fica sufocada, porque quando você nasce, você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Quando você nasce para Jesus, Ele te dá um espírito novo, mas a tua alma continua sendo velha. Então essa alma que está aí velha com o espírito novo, ela é uma alma extremamente em conflito. Porque o espírito te induz a coisas de Deus, a coisas novas, e a tua alma está cheia de ranço, cheia de situações do passado mal resolvido. E o que a gente precisa fazer para tratar dessa alma? Não é louvor. Não é celebração. Louvor e celebração é tudo para Deus. O que a gente precisa agora para tratar não é dar alguma coisa, é receber. E o que a gente recebe para tratar da alma? Não aplaude não, não aplaude não. A gente conhece de longe alguém que está com uma alma enferma, resistente à palavra. Porque a palavra não coloca remédio às vezes, coloca metiolate. Eu sou da época que ele ardia. Pastor, mas quando eu vim para a igreja, vê se isso não é teu questionamento. Quando eu vim para a igreja eu perdi tudo. Eu estou do zero. Você não perdeu tudo, você deixou de ter o que Deus nunca te deu. Você acostumou a viver a vida inteira na mentira. Quando a verdade chegou, você está achando difícil. Conflito da alma. Então essa alma, que é a sede das suas emoções e lembranças, trouxe com você muitas questões mal resolvidas. Você nasceu de novo, você venceu a cruz, mas a ferida continua. E tem coisas que Deus não vai te ajudar a vencer. Você vai aprender a lidar com elas. Porque apesar da cruz ser inferior às feridas, Jesus não conseguiu vencer as feridas, mas venceu a cruz. Então eu estou falando para um bando de gente que está cheio de ferida na alma, apesar de ter nascido de novo. E a tua alma, quando o conflito vem, ela sempre vai se inclinar para que você viva a velha vida, rejeitando a nova vida que Jesus deu a você. Mas de boa, dá um sorriso. Se essa palavra que vai na divisão da alma e do espírito não tratar de você, não tem terapia que possa tratar. Oh, glória. É esta palavra que é enviada para fazer aquilo que lhe apraz, é ela que vai nos lugares, nos recônditos da tua alma, para tratar daquilo que psicanálise não consegue tratar e nem psicologia, ele trata. Não existe traumas que Deus não te ajude a superá-las. Por isso que eu estou pregando para alguns aqui, quem está me ouvindo diga amém, que gostariam de chegar aqui um pouco melhor do que estão. Seu corpo físico é inferior infinitamente do que a sua idade fisiológica. Estou pregando para garotos e meninas aqui que têm 18, 19, 20, 25 anos, mas com aparência de 30. Desgastado emocionalmente. Estou pregando para pastores e para obreiros desgastados emocionalmente, porque essa questão da fé desgasta. Expectativa, esperança, desgasta. Ter que lidar com as pessoas falsas, desgasta. Ter que manter o equilíbrio, desgasta. Só que não foi Jesus que disse isso. A carne na verdade é, mas o espírito. Então o espírito se renova quando a carne apodrece. Ai! Deus está usando as circunstâncias para sufocar a tua carne. Sufocar a sua vida carnal. Sufocar as expectativas mundanas. A partir disso não é daquilo que você quer, é aquilo que Ele deseja. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele deseja. Então de boa, Paulo vai dizer isso. Eu trago no meu corpo os aplausos que a vida me deu. É isso que ele disse. Eu trago no meu corpo as festas que as igrejas fizeram. É isso. Eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Evangelho que não deixa marca é piada. E aqui não é o stand-up comedy. Aqui é a vida real que te deixa marcas, que te deixa feridas. Mas tem o Espírito Santo para te consolar. Segure a mão de alguém, diga para ele em nome de Jesus. Diga para ele mais alto, diga em nome de Jesus. As marcas sempre vão dizer
o que você suportou para chegar até aqui. Diga: as marcas que você tem é o histórico que a vida lhe proporcionou. Você não está aqui de paraquedas não, irmão, oh glória. Você não está aqui porque você é bonita não, irmã. Você não está aqui porque você faliu não. Você está aqui porque você tem um histórico, e Ele entrou nessa história para fazer tudo novo. Suporta. O legado que você vai deixar para alguém daqui a alguns anos não é aquilo que você conquistou. Para ter carro novo você não precisa nem ser crente. Para ter casa nova você não precisa nem ser crente. Para viajar para fora você não precisa nem ser crente. Agora, para suportar o que você está suportando aí, tu precisa ser crente. Aí você precisa ter fé. Porque o leão não vai morrer, você vai ter que conviver com ele. Ai, glória! A fornalha não vai apagar, você vai ter que conviver com ela, mas no entendimento que existe um Deus que te protege, que aumenta, oh glória! Deus está aqui para dizer a você: eu vou aumentar os seus anticorpos espirituais, para que você não sofra o dano daquilo que está querendo te matar. Eu gostaria de chegar aqui inteiro. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que tem muita coisa que ficou. E que por mais que a gente ore dizendo assim: Senhor, inventa a máquina do tempo que eu queria voltar 10 anos. Eu acredito que o arrebatamento vai chegar, mas essa máquina não vai ser inventada. Mas eu olho para aquilo que Paulo disse escrevendo a Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Jesus. Porque aquilo que você viveu lá atrás não se compara com aquilo que Deus ainda pode te fazer viver. E o que vai te levar nesse nível de existência é a ferida que você está suportando. Dá um aleluia. Segure a mão de alguém e diga para ele assim: o problema das marcas é que elas sempre vão dizer quem é que te feriu. Só que Jesus sabe quem feriu, mas ele não está machucado. Porque há uma diferença de você estar ferido e você estar machucado. E o que está em você não está infeccionado. Por isso Jesus disse assim: toca. Dói, mas toca. Porque apesar de a ferida estar aberta, ela não está infeccionada. Pode tocar naquele assunto, porque eu não sou mimimi. Toca, porque já está superado. Se alguém olhar para você e fazer piada com a sua careca, se você tiver ferido, provavelmente vai ficar constrangido. Porque essa geração é a geração mais mimizenta. Essa boa. Eu querendo arrumar uma palavra bonita, ela mimizenta. Eu gostei, tá. Era a geração mais frágil emocionalmente de todas. É a geração que a gente não pode chamar o negão de negão. Eu vou falar disso que eu sou negão. Eu ainda cortei o cabelo. E se eu pudesse ficar mais preto. Não pode chamar o gordo de gordo. Não pode chamar o branco de branco. Falou o feridinho, ai. Por isso que essa geração se mata. Porque a geração forte é aquela que suporta. Eu disse aqui da outra vez? Não, eu sei que não disse, vou dizer agora. Perguntaram para o sheik árabe, um dos que foram responsáveis para a construção de Dubai, o que ele achava do futuro de Dubai daqui a alguns anos. Ele disse assim, usando uma sabedoria chinesa: meu pai andou de camelo, eu ando de Land Rover, meu filho anda de Mercedes-Benz, meu neto vai voltar a andar de camelo e o meu bisneto vai andar a pé. Aí ele falou assim: mas por que isso? Ele disse: porque tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis voltam a criar homens fracos. E homens fracos
fazem tempos difíceis. Por que a gente está vivendo um tempo difícil? Porque você foi forte, mas não conseguiu passar essa força para o teu filho. Você disse assim: o que eu vivi, eu não quero que meu filho viva. É por isso que ele é isso. É por isso que você não consegue trazer ele para o culto, porque ele é um mimimi. Eu sou do tempo que cabo de enxada não matava ninguém. Mas esse governo que a gente botou aí, anteriormente, diz que criança não pode trabalhar. Eu fui criado limpando cocô de cachorro para levar minha esposa, que hoje, antes era minha namorada, para poder passear no McDonald's. Isso nunca me desfez como homem. Ao contrário, me deu sabor pelo trabalho. Tira teu filho do videogame para ver se ele não te xinga. Não dá o telefone que ele quer não, para ver se ele não fica de bico. Tempos difíceis fazem homens fortes. Essa ferida está dizendo tudo que você suportou para chegar aqui. Segure a mão de alguém. Diga: só é possível conhecer alguém se você tiver coragem de tocar nas suas marcas. Toca nessa pessoa e você vai conhecer quem ela é. Experimenta. E as amizades são formadas no ambiente espiritual, alianças. Mas experimenta dizer para o teu amigo não, para ver se ele continua sendo teu amigo. Jesus nos ensinou a dizer sim, sim, não, não. Sorria. O problema é que você educa as pessoas no não que você dá e não no sim que se oferece. Vai sumir mesmo, glória a Deus, né? Deus entrou lá na tua casa, né? Você estudou, se lascou e você disse: meu filho não vai fazer isso. Eu vou dar uma boa vida para ele. E agora você está tendo trabalho de tirar ele de dentro do quarto, porque aquele Free Fire, aquele GTA, está engessando ele lá dentro. Você disse para sua filha que não quer com ela que ela ande com qualquer tipo de gente. Agora você tem dificuldade de tirar aquela praga daquele namorado de lá de dentro. E o pior, você é crente, dá testemunho de crente, mas parece que o legado que você está deixando não é esse. Deixa as feridas falarem quem é você. Quando... já está acabando meu tempo. Quando meu filho faleceu, tem 3 anos atrás isso. Hoje eu entendo que isso, essa ferida que tem, que nunca mais vai fechar. Essa mutilação que eu tive, que nunca mais vai fechar. Para quem não estava da outra vez, meu filho foi assassinado com 2 tiros de fuzil do policial militar. Só que essa marca que a vida me deu, que eu nunca mais vou fechar, ela me deu o poder de suportar outras tantas feridas que eu provavelmente não conseguiria. Tem algo que dói muito, que está te dando resistência para suportar as outras que vão doer muito menos. Vou falar para você de novo. Tem algo que dói muito, que está te dando resistência para suportar as coisas que vão doer muito menos. Enquanto está doendo aqui, estou evangelizando a comunidade. Está doendo aqui, eu não vou ficar em casa fazendo cara de vítima. Fechou a boca de fumo agora esses dias. Acabou. Está doendo aqui, as crianças que a gente apadrinhava no projeto social da qual eu sou líder, ou estou líder, porque eu não tenho nada, é tudo de Deus, eu estou, não sou. Evangelizaram os pais e os pais agora são crentes. Os pais começaram a trazer as famílias. Agora a nossa igreja não tem espaço para poder comportar as pessoas estão lá. E a dor continua sendo a mesma. Mas sentir dor e ficar paralítico é diferente. Deus está dizendo para você: faz alguma coisa. A sua terapia é cuidar de alguém que está sendo ferido também. Oh, glória! Alguém está precisando do teu abraço, do teu carinho, do teu boa noite, do teu bom dia. Enquanto você ficar justificando que está ferido, que está machucado, as coisas de Deus não vão fluir em você. Então Jesus ressuscitou e olha para Jesus. Ele voltou melhor do que quando ele foi crucificado. Que antigamente ele batia na porta, agora ele entra sem portas. Oh, glória!
Antigamente ele tinha que estar em lugares consecutivos, em alguns lugares, e ter que usar de alguns instrumentos de locomoção. Agora não, ele está aqui, ele está lá, ele está em outro lugar. A cruz vai te fazer bem, irmão. Oh glória, a cruz vai te fazer bem, irmão. Oh glória, essa ferida vai te fazer bem, irmão. O diabo, quando quiser te acusar, você vai mostrar as marcas que você tem. Essa marca que você tem é porque você não é mimizento, é porque você não é vítima, você é profeta, você foi escolhido para mudar o destino de pessoas. Quantas vergonhas, aliás, quantas situações constrangedoras eu passei. Antigamente eu peguei um álbum de fotos antigas, eu falei, caramba, eu era muito vaidoso. Terninho com abotoadura, e falava difícil. A ferida chegou. Fotinha do aeroporto para dizer, embarcando. Portas em automático. A ferida chegou. A ferida tira orgulho. Esses dias agora, essas chuvas que deram no Rio de Janeiro, encheu a casa de alguns irmãos. Os irmãos perderam tudo. Eu falei, caramba, nossa igreja é dentro da favela, como é que eu vou fazer? Vou ligar para alguns amigos. O Espírito Santo não gera recursos em você. Falei, como é que eu vou gerar recursos em mim? Eu ando a pé, gente, não tem nem um carro. 20 anos de ministério, vendi carro, vendi casa, dei tudo para um projeto. Estou andando com um carro emprestado do sogro do meu filho. O sogro já é uma benção. Do filho ainda. O Senhor me disse, você pode gerar recursos em você. E fui pensar. E não é que tinha. O recurso que foi gerado foi tão grande que agora a gente vai refazer as casas. A casa baixa a gente vai aterrar, os colchões agora são novos. Era para dar um aleluia melhor, né? Cama tudo novo. Na realidade, acho que foi Deus que entrou na enchente lá, porque era tudo velho, agora vai entrar tudo novo. Agora se eu fico paralisado, fico pensando na vida, dizendo, não, eu estou machucado. Vou te dar só um conselho para a gente orar, que já acabou meu tempo. O que está pegando em você é que a sua alma está arrastando o lixo das situações que não vão mudar teu futuro. Você não pode ser lixeiro de situações emocionais que Deus já mandou você esquecer. Você está vivendo uma nova vida? Então zera tudo. Eu sou da época da internet de escada. Ninguém deu glória a Deus, fiquei sozinho. Pensei que ele fosse falar, não, eu também. Tem gente que não sabe nem o que é isso. É uma internet que a gente botava para discar, para conectar. Fazia macarrão, fazia carne assada, fazia... E voltava lá ainda o barulhinho. E quando conectava, que a gente entrava no MSN, caía. Ai, que desgraça. E você reclama de 64 GB que você tem aí, né? É que você não viveu há 15 anos atrás. 15 anos, né? Pouco tempo pra caramba. O problema é que a gente, como era leigo na internet, a gente começava a abrir qualquer tipo de arquivo que chegava. Aí dava spam, vírus. O computador começava a abrir um montão de coisa que não tinha nada a ver. Aí o que a gente pegava? Pegava a máquina, o PC, botava no carro, embaixo do braço, e ia no amigo que consertava. E o amigo chegava lá e dizia assim, pô, caramba, deu pau no computador. Eu vou botar um CDzinho aqui, vou salvar alguns arquivos e algumas fotos. E outras coisas você perdeu porque estão corrompidas. Salvar algumas coisas. E os que estão corrompidos não dá para salvar. Preserva algumas coisas e os que estão corrompidos não dá para salvar. Aí olha o que ele disse. Dizia, vou instalar um antivírus. A vida em Cristo é assim. Você chegou aqui corrompido, cheio de arquivo que não presta para a tua vida. Jesus vai fazer um backup. Vai tirar os arquivos que não prestam para a tua edificação. Vai instalar um antivírus que é o Espírito Santo.
e vai botar a sua máquina emocional zerada novamente. Vai chegar um dia na tua vida que você vai dizer assim, o Salmo 125, versículo 5, se eu não me engano, ou 126, faz-nos regressar novamente ao cativeiro, como as correntes do Negueb. Sabe o que ele está dizendo? Eu viveria tudo novamente só para ter a emoção do que eu estou tendo agora. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça.